Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana com Salomão Moiano. Salomão, boa noite, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Esta é a nossa segunda edição e durante a semana tivemos aqui uma série de chamadas, de pedidos, querem falar com a Moiano, as pessoas têm ideias, querem propor. Então nós decidimos criar aqui um e-mail para o Salomão. Quem quiser mandar alguma correspondência para o Salomão, é só moiana@mbc.co.mz. Quero que eu peço ao meu colega para passar aí rodapé, para que todos aqueles que têm ideias, querem contribuir para o programa, possam mandar aqui correspondência e a partir daí possam interagir com o Moiano. Nós não partilhamos o número do Salomão, mas a partir do e-mail, em função do desenvolvimento da conversa, poderão interagir consigo. Só no YouTube, só para dizer, só no YouTube temos mais de quase 40 mil visualizações deste programa, e sem contar com as centenas de chamadas que fomos aqui recebendo. Então, mais uma vez, eu queria dar os parabéns pelo sucesso que o seu programa aqui está a fazer. Para esta semana, nós elegemos 3 temas. Primeiro é a assinatura do acordo político, que teve lugar na última quarta-feira no Centro de Conferência João Chissano, em que o presidente Daniel Chapo rubricou, não sei se é um termo de referência, são acordos de princípio, mas foi rubricado um documento com os partidos políticos com assento parlamentar, então parlamentar a nível das Assembleias Municipais, Provinciais, também da Assembleia da República. Vamos analisar também aqui a questão do atentado a Venâncio Mondlane. Quem diz que é um suposto atentado, mas nós nos baseamos aqui que o Venâncio diz que sofreu um atentado no mesmo dia que foi rubricado este acordo político. E por último, vamos também analisar a questão da composição do governo do presidente Daniel Chapo. Portanto, continua a dança de cadeiras, as nomeações dos secretários de Estado de nível ministerial, os tais executivos. Portanto, vamos analisar também com profundidade aqui com o Salomão. Salomão, começamos mesmo por este facto. Acho que o facto da semana foi a assinatura deste acordo político do presidente Chapo com os partidos políticos da oposição. Não foi tornado público o documento, mas já circula nas redes sociais. Fazer fé neste documento que circula nas redes sociais, que análise podemos fazer do conteúdo do mesmo? Bom, aqui há duas coisas. Depois de eu ler o documento, fiquei mais claro sobre o que se pretende e, contrariamente àquilo que estávamos nós todos a dizer, porque este diálogo, quando iniciou, disseram que era para resolver o problema da tensão pós-eleitoral das eleições de 2024. Então, afinal de contas, o documento não é sobre isso. O documento é sobre um conjunto de reformas que se preconizam, que devem ter lugar, diga-se, reformas pertinentes, necessárias, até exigidas há muito tempo. Por exemplo, a primeira reforma é a reforma do Estado. E na reforma do Estado preconiza-se a discussão e a revisão dos poderes do Presidente da República, a despartidarização das instituições do Estado. Lembra-se que o MDM, nos anos passados, até teve um projeto de lei, um projeto que submeteu ao Parlamento, mas que não passou nem foi discutido, para despartidarizar o Estado. Esta questão dos poderes do chefe do Estado também já foi apresentado de várias maneiras, também não foi tido em conta. Então está lá elencado como a primeira reforma. Depois vem a reforma judicial, que trata da designação dos titulares dos órgãos de justiça, nomeadamente juízes e outros, e também a descentralização financeira dos órgãos de justiça. E também vem a reforma eleitoral. Novo modelo, a composição e a forma de designação dos órgãos, do tipo de órgãos eleitorais que vai haver. Portanto, eu penso que é um bom documento, é uma boa coisa. Isso já se precisa. E também tem outra, tem descentralização não só política, descentralização e desconcentração política, econômica e financeira. Isto é, isso dá maior autonomia às províncias. E também tem uma reforma fiscal, para ver as questões fiscais com maior
clareza, incluindo a reforma do IVA. Agora, na reforma do IVA é onde vamos ver o que é que se pretende. Se pretende colocar o IVA ao nível da região ou ao nível internacional, há de se ver lá. Mas eu queria dizer, no cômputo geral, o documento não visa resolver a tensão pós-eleitoral, mas o documento visa fazer reformas que, a serem executadas da maneira como elas vêm elencadas, elas vão ter um grande impacto no futuro do país. Isto é, a partir de 2026 em diante, aliás, 2026 em diante não, a partir de 2030 em diante, portanto, no próximo ciclo de governação, porque todas aquelas reformas só são, por exemplo, a revisão constitucional, só pode ter lugar depois deste mandato terminar. Portanto, aliás, pode ocorrer ao longo deste mandato, mas a vigência das novas medidas tomadas só tem lugar a partir de 2030 em diante. Portanto, eu penso que o documento não é mau. E é profundo. Aquilo é um termo de referência ou é um acordo de princípio? Qual é a sua opinião com relação a isso? Bom, chama-se acordo de referência para um diálogo, inclusive, não sei quanto, é uma maneira de dizer. Aquilo é um acordo de princípios, quer dizer, nós acordamos em fazer isto. E acordamos em fazer isto desta maneira. E também pode-se dizer, ao mesmo tempo, que é um acordo legitimador do presidente Chapo como presidente da República. Isto é, aqueles partidos todos que subscrevem este acordo já não podem aparecer em público questionar a legitimidade do presidente Chapo, porque até já assinaram um documento com ele em que todo este processo, de acordo com o número 3, é dirigido, a orientação deste processo é pelo presidente Chapo, ele é o dirigente máximo do processo, e que as partes signatárias também são articuladas constantemente na implementação disso. Agora, há uma questão que eu queria colocar, Simão. Estamos aqui a fazer uma avaliação positiva desse documento, mas olhando para a história do nosso país, há condições para que este acordo seja implementado? Aquelas propostas que estão ali colocadas como princípios de revisão devem ser feitas em sede dos poderes do Presidente da República, a questão da reforma da Justiça, a questão da reforma do Estado. Acha que há ambiente político para que isso tenha lugar? Ou é mais gestão de tempo? Não, mas aí está o problema. Se não se implementar o que está naquele documento, há de ser por falha do Estado, por falha atribuível ao governo. E se o governo falhar com isto, então o governo já não sabe o que quer. Porque isto, para mim, é a única maneira, direi o quê? É a única maneira de a Frelimo se reconciliar com as outras pessoas. Quer dizer, voltar a um convívio salutar com a sociedade. Mas a Frelimo faz parte da sociedade, não? Sim, mas não está em convívio salutar com a sociedade neste momento. Mas talvez a partir deste documento, se for bem implementado isto, há de agradar não só aos militantes do Partido Frelimo, mas à sociedade em geral. Quer dizer, se nós conseguirmos ter uma reforma visível da arquitetura eleitoral do país e conseguirmos organizar eleições onde a fraude, se tiver que acontecer, é detetada e punida pelos órgãos estabelecidos, então saímos todos a ganhar. Quer dizer, fica clara a mensagem de que este país não quer fraude. Se nós tivermos um Estado despartidarizado, em que o mérito na progressão nas carreiras não depende da filiação nem da participação num partido político, então estaremos a construir uma sociedade cada vez mais inclusiva, em que as pessoas vão se esmerar por ter capacidade, por aprender cada vez mais coisas e finalmente conseguirem realizar os seus sonhos, não como está a acontecer hoje em dia,
em que pessoas com muito talento, com muita capacidade, se não tiverem um apadrinhamento político, não vão além. Portanto, penso que é muito bom se implementar na íntegra da maneira como está. E eu até chamo a atenção, se não se implementar, é a morte do artista. Mas há uma questão que se coloca, eu vi também os termos de referência, a grande questão que eu queria colocar é que fala aqui de que este acordo marca, digamos, de uma vez por todas, a legitimação de Daniel Chapo enquanto chefe de Estado. Mas lá, no tal acordo, não tem um cronograma concreto da implementação das ações. Não é uma cremoide na versão 3. Não. Tem diz o seguinte, por exemplo, os partidos integrantes vão designar elementos para a comissão técnica. Quer dizer, o acordo já cria a comissão técnica. É criada a comissão técnica nos termos do acordo. 2. Os partidos integrantes, cada partido vai designar 2 elementos para integrar a comissão técnica. Os partidos, partes do acordo. E depois, a comissão, e depois 3 elementos provenientes de um concurso das organizações da sociedade civil. E depois, os grupos constituídos, ou a comissão técnica, por seu turno, vai criar grupos de trabalho, vai propor a criação de grupos de trabalho. E depois vem lá, em quanto tempo isso vai acontecer. A partir do dia da assinatura do acordo, decorrem 4 semanas para a constituição da comissão técnica. Depois da constituição da comissão técnica, decorrem 4 semanas para a constituição dos grupos. Então, tem um calendário, pelo menos... A constituição dos grupos. Constituição dos... falar depois da constituição dos grupos. Também... Parece que não tem lá um cronograma muito concreto. Não é Agora, muito... a questão que eu coloco isto não é mais um pasto que está a se abrir para esses partidos da oposição nomearem também os seus amigos. Estão lá. Não, isso é inevitável. Nomear pessoas para esses... Porque também, para além dos grupos de trabalho, há previsão de grupo de consultores que devem ser nomeados. É que não há outra maneira de fazer. Não é uma manjedora, isso aqui é uma coisa... Não, depende da seriedade com que for levado a cabo. Porque os grupos, depois tem que ter chefe dos grupos, tem que ter pessoa depois. Vem lá no acordo, numa das passagens, que há uma prestação trimestral de contas às partes signatárias, às lideranças. Quer dizer, de 3 em 3 meses há uma avaliação de progresso. Portanto, penso que se for feito, isto é extremamente positivo para o progresso do país. Porque a Cremode, então, qual é o futuro da Cremode? Não sei se ainda existe, mas se existir, acho que vai ter que ser reintegrada neste... Ou foi demitida? Eu penso que caiu em desuso. Sim, se nós criamos um grupo para fazer a mesma coisa que a Cremode, quer dizer que não reconhecemos a validade e a utilidade da Cremode. Portanto, deve ter caído em desuso. Portanto, penso que as coisas a serem levadas a sério, quer dizer, este projeto a ser implementado com a seriedade que vem lá nos documentos, pode nos levar... Mas semana passada dizer que esses indivíduos não eram atores relevantes. Não são, para aquilo que nós estávamos a discutir. Sim. Porque nós estamos a dizer o seguinte, eu estou a dizer, este acordo é muito importante para o futuro do país, mas não é o acordo para a situação atual que vivemos no país. Como assim? Não serve, quer dizer, não abrange nada do dia a dia daquilo que estamos a viver. Portanto, as questões destas últimas eleições, estes conflitos, estas manifestações, e eu penso que o presidente Chapo, depois de arrumar este assunto, há de se dedicar a outra frente para conseguir acalmar os ânimos no âmbito. Esse termo de referência ou acordo de princípio não acalma os ânimos? Não entra na situação viva, atual. Estes termos de referência projetam-nos para o futuro. Estamos a fazer aquilo que vai ser o país a partir das eleições de 2028 e 2029. Então, a validade de muitas das reformas ali preconizadas tem impacto a partir das... Como é que nós resolvemos o problema atual? Através do diálogo que nós estamos a dizer.
Com todos. Mas Continuemos. estavam lá, Salomão, estavam lá. Não As são pessoas todos. assinaram lá o documento. Não são todos. O país não se resume a 4 partidos. O país é grande. O país não é só aqueles 4, 5 partidos. Mas são representativos ou não? Só- Ou vamos levar não. todo o país para o centro de conferências do Equissá, não, Salomão? Não, já dizia o ministro que todo o povo foi convidado para o centro. Sim. Não, o ponto é o seguinte, aqui no nosso país há uma maneira de fazer política bastante interessante. As lideranças têm uma espécie de carta branca para representar os seus partidos, independentemente de ter havido ou não consulta. Porque noutros países, noutras realidades, noutras geografias, um partido não vai assinar um acordo sem ter reunido pelo menos a sua estrutura fundamental, a sua estrutura diretiva, para lhe otorgar o poder de assinar esse documento. Mas pronto, nós vimos que há partidos que estão a assinar o documento no centro de conferências Joaquim Chissano, entretanto em Nampula estão-lhe a trancar a porta a dizer que o presidente tem que se demitir. O mesmo presidente que está a assinar o documento lá no partido está a dizer para se demitir. Portanto, não representam necessariamente o sentimento do partido, mas pronto, são as lideranças que nós temos neste país. E há muitas pessoas que estão ali que, se pedir a eles para juntar 100 membros do seu partido, pode ter dificuldade de juntá-los. Mas ele foi ali, assinou em nome do partido e tal, aplaudiu, etc. Mas Agora, isso é outro Está a assunto. introduzir uma questão que eu acho que quero também... A questão, no fundo, este acordo não pode, é uma questão formaliza, digamos, Sim. do ponto de vista Formaliza uma o diálogo vontade. nacional. Exato. Agora, a questão do fundo este diálogo nacional está aqui a colocar a questão de que há partidos que não têm membros, há partidos que estão a ser contestados, as lideranças. Então, esse exercício vai valer alguma coisa se estamos nesse quadro que o Salomão está a colocar? Vai Na própria valer. Frelimo como partido Não. dirigente, que é o partido que mais formalismos, órgãos funcionam, tem o Comitê Central, tem a Comissão Política, tem o Congresso. A própria Frelimo não debateu este documento. Não debateu, acho que entregou os Vai poderes. ser, vai ser apresentado em abril, provavelmente, como está É possível que venha a ser. Mas eu queria dizer o seguinte, este documento é um conjunto de princípios, é um acordo de intenções para o futuro. A relevância disto não está no Parena, no Parezo, etc. A relevância disto estará com os 4 partidos representados no Parlamento. Esses partidos é que vão viabilizar este documento em forma de lei, vão transformar o documento em lei, em legislação. E esses partidos, sobretudo a Renamo e o MDM, já clamavam dos mesmos assuntos que estão ali. Já exigiam, desde 1994, aquele tipo de reformas que finalmente... O que mudou agora? Não, o que mudou é a direção do Partido Frelimo. O que mudou é a direção do Partido Frelimo que, curiosamente, aceita tudo aquilo que as direções anteriores rejeitaram. A parte da despartidarização do Estado é fundamental. No dia Como é que isso é feito, Samuel? Estava aqui a proclamar um conjunto de despartidarização. Não. Como é que isso é feito? É feito através de uma lei. Não, a lei já existe. Não A, existe. lei, a Constituição diz claramente que a Nada, administração tem que pública haver é uma lei partidária. ordinária. Uma lei ordinária que diz que é proibido criar instituições políticas dentro dos ministérios, dentro do aparelho do Estado. Tem que proibir expressamente, não inferir a partir da Constituição. Porque até ouvimos no passado um dirigente muito grande do Partido Frelimo a dizer, bom, estão a dizer que temos de despartidarizar, mas é mau eu, no meu serviço, eu conversar com meus camaradas. Todos bateram palmas, quer dizer, não é mau. Claro que não é conversar. É criar uma célula do partido no Hospital Central, criar uma célula do partido no Hospital José Macamo, criar uma célula do partido do Ministério da Educação, nomear o secretário. Isso deve acabar, tem que ser proibido expressamente. E a sociedade ser convidada a fiscalizar isso. Se há uma célula que funciona às escondidas lá no Ministério, ser denunciado e haver medidas concretas que se tomem em relação a isso. Isso aí tem que funcionar.
e também libertar uma série de outros profissionais que pensam que para progredir na sua vida precisam de ter simpatia com este ou aquele partido. Então, isso tem que acabar. Acabando isso, o país arranca com uma grande velocidade rumo ao desenvolvimento. E, por exemplo, nas magistraturas, o princípio que está preconizado no documento, a reforma que está prevista. A eleição entre os seus pares. O Presidente da República andar a nomear juízes não fica bem. Nem fica bem o Presidente da República nomear reitores de uma universidade. Quer dizer, como que o Presidente sabe que aquele é bom reitor? O reitor é um professor, é um trabalhador da universidade. Como é que um Presidente da República vai saber que aquele senhor é bom reitor? O que vai saber o Presidente é que esse indivíduo parece que é bom para mim, mas não é bom para a universidade, se calhar. Então, eu penso que é bom nós alinharmos com a modernidade, com os países modernos, como é que funciona o mundo, sob pena de nós andarmos sempre cada vez para trás. Então, eu penso que o documento em si, para o futuro, é uma boa coisa, que eu apoio, acho uma coisa muito positiva. Agora, não é este documento que vai acabar com os bloqueios nas ruas, com as barricadas, com os protestos, com tudo o que estamos a viver. Não é este documento. Este documento é uma boa coisa para o futuro. Agora, o presidente, depois de arrumar este assunto, tem que voltar ao gabinete, sentar e pensar como resolver o problema atual. O que nós estamos a verificar agora não é um problema de ordem e segurança pública, não é um assunto policial. Não pode. Esse é o maior erro que se toma, que também o governo pactua com esse erro, de pensar que tudo que está a acontecer no país é um problema de indisciplina, é um problema de falta de respeito à ordem, e depois a resposta mais adequada, que se considera mais adequada, é balear pessoas. E depois, quando tenta balear, assustar aqueles ali, acaba baleando outras pessoas que não têm nada a ver com a situação. Como aconteceu agora na quarta-feira, que uma menina estava no seu ateliê a fazer, é modista, estilista, a fazer o seu trabalho, ficou sem nariz. Foi baleada, mas estava a trabalhar no seu sítio, no seu escritório. E umas crianças, coitadas, de uma escola que fica ali perto da lixeira, foram atingidas por balas, que não eram dirigidas para elas, mas elas acabaram apanhando as balas. Então, eu penso que essa resposta não é preconizada, não é aceitável para um país civilizado hoje em dia. Agora, se nós queremos enveredar por ela, vamos enveredar por ela até um dia que estivermos tão sujos de sangue que vamos sentir-nos envergonhados conosco próprios e vamos tentar reconciliar conosco próprios e já será bastante tarde. Eu acho que não há necessidade de continuarmos a derramar sangue de pessoas inocentes por causa de um problema político, de um problema social, de um problema de conversa que pode se resolver. E outra coisa que se diz é que esses são criminosos, esses... Não é bem assim, é preciso não generalizar as coisas. Porque veja lá uma coisa, eu sempre disse na semana passada que esses são os eleitores. São os eleitores de Moçambique, não temos outros. São esses que estão na rua. São eleitores do presidente. Alguns... Espera. Os eleitores do presidente não estão nas ruas com Venâncio Banguela. Espera, quero lhe contar uma história da minha aldeia, da minha zona. Durante a campanha eleitoral, muitos jovens que envergavam camisetas do Partido Frelimo e até nos ofereciam as camisetas porque eles estavam na campanha, são os mesmos que agora guardaram as camisetas em casa, estão a bloquear os caminhões na rua e até estão a ser agressivos quando vem alguém com uma camiseta do Partido Frelimo. E alguém chamou-lhes a atenção na minha frente, a dizer, não é você que distribui essas camisetas aqui. Agora você deixou a sua camiseta em casa e vem aqui dizer que você nunca usou essa camiseta. Quer dizer que essas pessoas, em outubro, não votaram da maneira como se apresentam hoje. Então, e isso é possível, essa mudança. Agora, nós não podemos meter tudo no mesmo saco. Outra coisa, se nós pensarmos que toda essa gente, essa moldura humana que surge nas ruas a protestar, a fazer o quê? São pessoas de péssima educação. Quer dizer, estamos a fazer jus
ao fracasso do Sistema Nacional de Educação. Quer dizer que em 50 anos não educamos ninguém. Não houve civilização durante 50 anos. Só criamos esses vândalos que estão aí na rua. Só criamos esses arruaceiros. Quer dizer, onde é que está a parte decente da sociedade? É para contrapor a parte suja da sociedade. Estamos a dizer que são drogados, bebem chivochongo. Quem é que produz chivochongo? Aqueles miúdos têm fábrica de chivochongo aqui. Quem tem fábrica de chivochongo é a elite política do país. Quem tem fábrica quem faz o tráfico de drogas e todas essas coisas estupefacientes é a elite política. Não é aqueles miúdos são vítimas de um sistema repressivo de várias maneiras. Tem uma repressão social em que eles intoxicam com bebidas depreciativas e depois lhes chamboqueiam na rua. Não pode. Nós temos que mudar radicalmente a metodologia. Eu não saio disso. A resposta armada, mandar a huir, matar, balear, não pode continuar. Se continuar isso, continuamos a afundar o país. Exato. Salomão, vamos neste momento observar o nosso primeiro intervalo. Voltamos já na segunda parte do nosso A Semana com o Salomão Moiana, onde iremos analisar também este alegado atentado a Venâncio Mondlane. E também vamos discutir a questão do governo de Daniel Chapo. Parece que as nomeações não acabam. Já estamos quase no segundo mês. Até já. Tem essa esperança, pelo menos eu que percebo, de que possam vir a ser resolvidos através deste debate nacional que houve aprovação do acordo e aparenta ser uma realidade. Tenho fé que grande parte dos desafios, alguns dos aqui elencados, mas outros, possam se ver resolvidos com este debate e esta descentralização do judiciário acima de tudo. Que de facto há necessidade de termos um poder judicial forte. Não é fraco o atual, mas que tem que ser fortificado. Pode ser mais forte ainda. Sim. Portanto, o debate vai permitir, e todos querem, se nós temos um poder judicial fraco, temos um Estado de Direito fraco. Este é o tema para debate desta semana no programa Estado de Direito. Não perca! Algo grande está a chegar. Prepare-se para uma nova era. Levando informação, debates e reportagens. Com conteúdos novos e programas inovadores. A partir de 1 de março, a MBC estará disponível na TV Cabo. Estar no canal 352 da TV Cabo é mais do que um avanço técnico. É a realização de um compromisso com o nosso público. Diretamente para a sua casa, através do canal 352. MBC TV, conectando o mundo. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informaram. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo.
Estamos de volta para a segunda parte do programa Semana com o Salomão Moiano. Salomão, nesta segunda parte, antes de avançar para este segundo tema, Brazão Mazula, que foi o reitor da Universidade Eduardo Mondlane, também foi presidente da Comissão Nacional de Eleições, fez circular uma mensagem no WhatsApp na esteira da assinatura deste acordo, em que ele propunha ali 3 questões. Uma delas é a questão do voto eletrônico, mas uma coisa dizer que ele era o cidadão mais pequeno do mundo, sabe? Se calhar fazer alusão à sua própria altura. Não, é a modéstia dele, ele é bastante modesto. Não, eu li, até tive o prazer de conversar telefonicamente com o professor Dr. Brazão Mazula, que é sempre uma grande alegria ouvi-lo, com aquela simplicidade dele e tudo. Então, ele diz fundamentalmente que este diálogo é positivo, ele saúda o diálogo, mas ele diz que pode conter algumas ambiguidades. E uma das ambiguidades é pensar que avançamos na direção correta, mas excluindo outra parte. Ele diz claramente que se não introduzir o Venâncio neste diálogo, não convidar o Venâncio para isto, o diálogo vai ficar diluído, não vai ser robusto, não vai ser consistente. Outra coisa, ele propõe que avancemos para uma votação eletrônica, introduzir o sistema eletrônico de votação, que é para reduzir as margens da fraude. E outra coisa que ele propõe é que convidemos instituições como a Commonwealth, por exemplo, para vir nos ajudar a montar um modelo eleitoral que permita a divulgação dos resultados em 72 horas. E que se não queremos ir à Commonwealth, que é longe, aliás, não é longe, Moçambique é parte da Commonwealth, e também podemos ver um modelo sul-africano que não é muito longe, não é muito diferente do modelo preconizado. Então o Centro Nacional de Escrutínio, que todos os partidos estão lá. Exatamente. A acompanhar toda a gente está a ver. Exato. Quer dizer, seria o seguinte, quando estão a fazer aquelas contagens parciais, aquele apuramento parcial na mesa, aqueles apuramentos iam entrar no sistema. E todos os partidos estão ali, vão. E toda a gente ia observar isso no computador. Quer dizer, estamos a ver que afinal o fulano ali é Marupa, tem tanto, mas é Mogovolas, ele baixou um pouco ali, em Mecanhelas, subiu o fulano. Quer dizer, íamos ver o país a partir do ecrã. E pronto, no fim daquilo, as lideranças dos partidos saúdam-se. Porque já terminou. Aquilo nem precisa CNR, unir, aquilo você está lá. Até decidir votar. Quem vota contra o resultado, quem vota a favor. Mas não é membro, não tem proposto essas ideias. Não é membro que propôs a criação do modelo. Então, penso que é muito positivo acatar alguma dessas ideias. E eu penso que os grupos que vão ser... Há quem diz que esses Brazão Mazulas aparecem agora como metidos já sábios, mas quando tiveram a oportunidade de mudar o sistema, foram parte do sistema. Não tiveram essa oportunidade. Não tiveram. E fizeram bem a parte deles. E esse aqui é o maior problema, porque a primeira vez, há 2 anos atrás, que o Mazula saiu a criticar uma coisa sobre eleições, acho que foi em 2023, um alto dirigente da nação diz assim, e ele que conduziu as eleições mais fraudulentas da história. E eu disse, bom, não sei se foram as mais fraudulentas. Em 1994 tivemos eleições aceitáveis, que tinham os seus problemas, mas depois foram bastante aceitáveis. Agora, não sei quais são as mais fraudulentas da história, porque depois houve, nessa altura não havia essa coisa de confiscação de cadernos de eleitor, cartões, recolha de cartões, venda, não havia isso. Isso é moderno, é de agora. Portanto, penso que nós temos que ter mente suficientemente aberta para receber essas propostas e os tais grupos de trabalho não descartar nada, não dizer, isto vem do Brazão Mazula, fica de lado, isto vem do fulano, fica de lado, senão voltamos a estaca zero, senão vamos criar um modelo de uma CNE igual a esta, e senão vamos criar um modelo do SCAI igual a este, que não ajuda muito. Portanto, penso que é preciso termos uma grande abertura de ouvir as opiniões dos outros e termos uma capacidade de encaixá-las
para a solução não é dos um problemas. grupo ali também do Severino Nguenha? Como é que pode estar aquilo? Não, mas o grupo Severino Nguenha, o que preconiza, pode se encaixar neste documento. Eles preconizam a refundação do Estado, através de uma participação cidadã. O documento também faz isso. Todas aquelas reformas que estão ali previstas, se forem devidamente executadas e implementadas, estamos a refundar outro Estado. O Estado de Moçambique. Sim, estamos a refundar o Estado de Vamos Moçambique. avançar. No mesmo dia que foi assinado ia ser assinado esse acordo, Venâncio Mondlane organizou uma passeata pela cidade de Maputo, em que, alegadamente, esta passeata foi objeto de uma dispersão violenta por parte da Polícia da República de Moçambique, em que, alegadamente, terão sido mortas 2 crianças, terão sido feridas pessoas, incluindo uma das pessoas da equipa do próprio Venâncio, e por 2, 3 dias Venâncio andou em parte incerta. Não acha que Venâncio também quis, perante, digamos, o avanço desse diálogo, ele quis criar um facto político para se fazer sentir? Qual a análise que faz com relação a isso? Até pode pensar dessa maneira, ele próprio pode pensar isso. Mas o facto de ter existido essa tal passeada com aquelas... Mas naquele dia era para fazer o que a passeada? Naquele dia era um dia, tinha um evento do Estado. Ele estava a fazer o que com ele? Tá bom. O evento do Estado, ele foi convidado ao evento do Estado? Não foi. Não foi? Então pronto. O problema é esse. O ministro do Interior também falou, como você diz, que não podia estar ali, era dia de todo o povo estar no centro de conferência João Guichá. Só que ele não deu tempo, se calhar o jornalista ia lhe perguntar se o ministro contou quantos convites foram escritos e foram distribuídos. Se também toda aquela gente que estava no ULENE tinha sido convidada para o centro de conferência João Guichá. Aquele dia era dia daquilo, mas para aquelas pessoas vinculadas com aquilo. Desde sempre, aquele grupo que negocia este acordo colocou à parte o Venâncio. Então o Venâncio faz a vida normal dele. O Venâncio não tem responsabilidade do Estado. Ele é um cidadão, onde anda a passear, logo tem muita gente ao lado dele. Se ele sair para o mercado e ir comprar peixe, por exemplo, as pessoas vão atrás e torna-se uma passeata. E ao mesmo tempo vem... Você vai comprar peixe naquele dia? Não, o fato é que o Venâncio, por exemplo, as manifestações, apesar de não serem proibidas, tem regras. Tem regras, mas ele não estava fazendo... O que acontece é que no dia que o Venâncio organiza essas compras de peixe, não circula. Na Avenida Moçambique, quando ele decide, não se pode circular. Agora, estava no Rolando, toda a gente estava condicionada, não podia circular. Exatamente. A questão do fundo então, mas é isso, é aí onde tem que se ver como é que, em que dias ou em que ocasiões ele deve circular. Porque ele pode ter uma necessidade. Por exemplo, um dia foi ao distrito da Manhice, não sei o que ia tratar, e as pessoas, quando viram ele, aglomeraram-se. Ele foi, não sei, a Chibuto, as pessoas ficaram lá cheias. Então, ele é um político, ele está a viver daquele tipo de atividade. Agora, se nós temos uma posição diferente daquelas, podemos abordá-lo, e não com a KPM. Podemos falar com o Venâncio, dizer, Venâncio, quando o Estado está a fazer isto, você também é convidado. E ele podia ter estado. Até porque ele é mesmo do Conselho do Estado, por inerência, ninguém pode literar esse Mas lugar. o Conselho do Estado tomou posse onde? Ainda... O Conselho já diz. O Conselho do Estado é composto por ABC. Mas se fosse membro do Conselho do Estado, não teria sido convidado para ali? Teria recebido o convite. Eu não sou membro do Conselho do Estado, eu recebi o convite. Agora, como é que um Venâncio... Você organizar um partido também? Não, eu não tenho partido. Como é que um Venâncio, que é líder, é um homem de massas, tem população, não é convidado? E eu, que não sou ninguém, fui convidado? Como é possível? Então, eu penso que nós ainda temos que nos reencontrar conosco mesmo. Mas acha que houve atentado? Não, eu vi os disparos. Eu vi os disparos quando aconteceram. Aquele foi transmitido. Não estava lá, mas foi transmitido em direto. Aquilo ali foi muito sério. Quer dizer, foi muito sério em termos de disparos. E o pânico que aquilo criou e a maneira como as pessoas atabalhadamente saíram do local. E pronto, aquilo ali, e depois, meia hora depois, aquilo já estava na CNN de Portugal. África do Sul, SABC, já estava a falar da mesma coisa. Quer dizer, isso chama-se imagem de Moçambique lá fora. Imagem do país que nós estamos a projetar. Com as nossas mesquinhices
de que não falamos com este, aquele não se menciona aqui. Então acabamos criando estas situações. Isso para o país não é bom. Isso pode ser bom para o governo, pode ser bom para o ministro Chachine, por exemplo, que de repente tornou-se um pouco arrogante, não sei porquê, porque Chachine para mim era o melhor polícia que eu tinha aqui em Moçambique. Mas de repente, há 2 meses no poder, já é outra pessoa. As respostas que dá aos jornalistas já não são de um Chachine normal. E dizer que não, é que todos nós fomos convidados para aqui, não era para fazer distúrbio. Qual é o distúrbio que estava a acontecer no Ulene? Nenhum. Não havia nenhum distúrbio. Havia pessoas a cantar, pessoas a baterem palmas, pessoas a falar. Então, quando é assim, nós temos que ter uma atitude mais ponderada e não só. E não pensarmos que o facto de alguém estar no governo é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. Há de estar no governo, há de sair do governo. Naquele lugar onde ele está, já estiveram tantos. E já saíram, já são população. Cruzam conosco aí no mercado. Bebem conosco aí nos copos. Portanto, é bom a pessoa quando entra nesses cargos e não pensar que ele já chegou no píncaro, chegou no céu. Nada. Você foi para ali para ser mais humilde, para trabalhar mais para as pessoas e para prestar maior atenção às preocupações que as pessoas Mas não acha que o Venâncio Mondlane está se transformar num problema? Não, é transformado pelo governo. O governo é que transforma ele num herói. No dia em que o Venâncio, por exemplo, for baleado, há de haver luto nacional aqui, sem a gente querer. O governo é que a abordagem que o governo faz do Venâncio transforma o Venâncio numa pessoa muito importante. Em todo sítio já se fala de Venâncio. Todos os jornalistas, quando entrevistam o presidente Venâncio, o presidente foi a Cape Town há pouco tempo. Lá perguntaram, quando é que vai falar com o Venâncio? Quer dizer, onde ele for, vão lhe perguntar sempre isso. Quer dizer, o Venâncio lhe persegue e vai perseguir a todo o governo para sempre, devido à forma como o governo gere o fenômeno Venâncio. E pronto. Como é que o Estado pode desembaraçar, só resolver esse problema? O presidente Chapo sabe como fazer. Ele próprio, penso que agora da melhor altura sabe, porque tanta gente já lhe contou e já lhe disse como é que faz, como é que se pode fazer. Ele sabe. Ele próprio tem a maneira dele de fazer. Acha que a única coisa que nós não sabemos é o timing, como é que o presidente quer resolver. Mas enquanto ele não resolve, aquilo que está sendo feito por as forças de defesa e segurança pode prejudicar a abordagem futura que o presidente venha a querer fazer. Portanto, é preciso contemporizar o tempo que o presidente quer levar para resolver o assunto e também a atuação das forças de defesa e segurança. As forças de defesa e segurança, cada vez que vão dispersar uma multidão, matam pessoas da população. Não matam o Venâncio. Matam o povo. E o povo não pode andar a morrer por causa de divergências políticas nas quais o povo muitas vezes não entra. E depois o que é que acontece? Dispara-se aqui no Ulene, lá em Açores, em Mangungumete, manda-se parar os caminhões, não podem seguir até saber se o Venâncio foi ferido ou não foi. Onde no Rio Sávio os caminhões não podem passar. Não sei aonde, quer dizer, não pode. Um país não pode viver assim. Você está a transportar mercadorias de Maputo para Beira, ou de Maputo para Tete, Chimoio, chega ali e para, não pode passar. Quer dizer, se calhar os produtos que você transporta são perecíveis, e você fica ali. Mas então como é que nós resolvemos isto? O presidente Chapo tem... Mas na sua opinião, como é que nós resolvemos isto? Como é que deve ser resolvido? Porque o país está parado, literalmente. Não, mas está parado, mas o governo ainda não viu que está parado. O governo, um dia que se aperceber de que o país está parado, vai tomar uma posição. E a posição... Mas gosta que o Venâncio fugiu? Não fugiu. Acho que viajou. Viajou. Apareceu no vídeo. Não. O problema das pessoas é o seguinte. Quando vê, quer dizer, a pessoa, eu ouvi na sexta-feira, numa televisão aí, há um analista que parece um detetive do Venâncio. O Alfazema, não? Que logo, está aí o Venâncio a fugir, e trouxe um vídeo para uma televisão, está aí no aeroporto a fugir. Enquanto na segunda-feira tem processos
Tem que ir à PGR. Depois, mais tarde, não sei quem que postou, veio a público o bilhete de passagem do Venâncio. Foi a uma conferência aqui na região, foi a um país da região e regressa. Qual é esse país? Não sei, está aí, não sei se é aquele que está ali O escrito. Salomão parece muito bem informado na área do Venâncio. Não, Não faz parte da estrutura da assessoria do Venâncio? Não, Salomão? é público. Eu vi isso aqui na televisão, as pessoas publicaram. É público. O Venâncio não fugiu? Não sei se fugiu ou não, mas o bilhete que foi postado é um bilhete de ida e volta. E volta antes do dia 10 para responder no tal procuradoria. Portanto, não é verdade. O que acha dessa notificação? Bom, Lá falava-se, naquele documento fala-se de indultos, uma coisa assim. Não, o indulto é para os condenados. Indulta-se... Os condenados? Sim, as penas. Sim. Agora, os condenados podem receber o indulto presidencial. Agora, os crimes são amnistiados. O Venâncio não está abrangido nos indultos, porque não foi condenado. Não consta nenhuma amnistia ali naquele... Não há amnistia. Eu penso que não se conseguiu introduzir a ideia de amnistia, embora algumas partes quisessem que isso constasse. Então, o que consta ali é o indulto. O indulto é sobre penas, a amnistia é sobre crimes. Então, portanto, eu penso que a maneira como se aborda o fenômeno Venâncio Mas a Procuradoria não está para acender o rastilho? A Procuradoria está alinhada com o governo, faz a mesma política do governo. Então, aquilo que vamos ouvir a Procuradoria perguntar corresponde ao pensamento do governo. O governo se acha que pode resolver assim, com condenações, com esse tipo de assunto, há de fazer. Mas pronto, a pergunta que já é esta. Qual é a eficácia disso? Como é que isso impacta para a pacificação do país? Isso é útil, é oportuno para pacificar o país ou cria condições para agravamento da situação? Estamos mesmo já a caminho do nosso programa, estamos mesmo no fim, faltam acho que 2, 3 minutos. A questão que eu creio que temos que entrar também para o terceiro tema tem a ver com a composição do governo. Daniel Chapo prometeu um governo curto, um governo que vai direto aos problemas do povo, mas estamos a ver que estamos já quase no segundo mês, as nomeações não param, ainda na máquina governamental. É verdade que acabou-se a ideia do vice-ministro, mas o secretário de Estado, o nível ministerial, como é que é isto? Quer dizer, estão em número maior. Análise do governo? Parece que corremos risco de termos o maior governo de todos os tempos. Eu acho que sim, eu acho que o presidente, se calhar, no entusiasmo de assumir novas funções, tinha uma ideia, se calhar pensava que juntar 3 ministérios era juntar 3 soluções. Juntar 3 ministérios no nosso país é juntar 3 problemas não resolvidos e entregar esses problemas a uma pessoa que é o ministro. E depois, qual é o remendo? É arranjar um secretário de Estado para cada problema, que também não vai conseguir resolver. E depois há de haver uma altura em que vão começar daqui a pouco a surgir as contradições entre a maneira como o ministro quer que as coisas sejam feitas e a posição técnica do secretário de Estado. Mas outra questão, diziam que esses secretários seriam técnicos, mas também vê políticos sendo nomeados ali. O Edson Macuaco, sem embargo da sua formação, o fato é que nunca exerceu funções técnicas, sinceramente. É um político. É um político. E não só ele, imagina lá o momento de juízo. Sem o primeiro secretário provincial. Agora é secretário de Estado. E eu penso que é um político que é obrigado a exercer funções técnicas, mas também tem formação técnica. Sim, mas há um problema aí, a questão do peso também. Essa questão também, a questão do peso político do secretário de Estado versus até o professor. O peso político do ministro. Portanto, eu penso que é muito cedo ainda para avaliar a eficácia do modelo escolhido. Mas logo a partida me parece muito complicado no sentido de que estamos a juntar vários problemas em sítios onde já havia outros problemas. Então,
vamos supor o Ministério da Educação. Já tem 4 secretários de Estado. Tem ensino técnico, tem superior, tem artes e cultura, e se calhar há de ver mais um. Há de ver mais um. Portanto, eu penso que, porque temos ensino geral, temos não sei qual, eu penso que não é maneira, quer dizer, é a forma que o presidente encontrou de dizer que estamos a poupar. Agora, não sei em que poupamos, porque os funcionários dos ministérios extintos não estão despedidos. Os funcionários dos ministérios extintos foram acrescentar problemas aos antigos ministérios, onde eles estão agora. E foram e receberam um secretário de Estado. Cada grupo, aquele que veio das pescas, recebeu um secretário das pescas. Aquele que veio do Ministério da Terra e Ambiente, recebeu um secretário de Estado da Terra e Ambiente. E não sei quanto. Portanto, eu penso que... Mas não é muito tempo também para compor o governo? É muito tempo. É demasiado tempo de constituir o governo. Um governo, se tiver havido... Quer dizer, e há tempo, porque o presidente da República foi eleito no dia 9 de outubro e depois foi proclamado e validado no dia 23 de dezembro para tomar posse em janeiro, dia 15. E eu penso que em condições normais já ia lá com as nomeações todas organizadas, porque são pessoas que o próprio presidente conhece. Teve tempo para montar a máquina. E também tem uma equipa, não trabalha sozinho. A equipa dele ajuda a ver as pessoas. Mas não acha que este governo corre o risco de facto de se transformar numa grande promessa, mas na presidência também temos quase um conselho de ministros. Temos um outro conselho de ministros dos conselheiros. Bom, eu não gosto de criticar nomeações, eu gosto de criticar o desempenho. Sim. Portanto, eu ainda dou um grande benefício de dúvida. Eu espero, sinceramente, que todos os nomeados nos envergonhem com a atuação positiva. Nos mostrem que não foi em vão que eles foram nomeados. Mostrem um desempenho superior, mostrem uma humildade acima da média e mostrem uma grande capacidade de inserção no seio dos problemas e no seio do povo, para buscar soluções. Isso é o que eu espero. Eu não estou à espera de ver dirigentes despesistas, dirigentes figurões, dirigentes que ficam toda a vida a usar água mineral mesmo nas aldeias. Então, isso não é o que estamos a esperar. Mas, tendo em conta, muitas vezes, a idade dos nomeados e a origem social deles, eu estou a ver muita elite, muita juventude urbana a assaltar o poder na sua plenitude. E agora eu pergunto, é com esta equipa que vamos dialogar com os velhos na aldeia, que vamos dialogar, e a população que diz que, por exemplo, aquele produto certeza é que cria cólera. Como é que vamos arranjar uma linguagem adequada? Mas isso aí, eles podem nos surpreender. Podem fazer melhor do que nós imaginamos que sejam capazes. E depois, daqui a 6 meses, havemos de voltar aqui para perguntar se conseguiram ou não conseguiram. Mas neste momento, o governo parece demasiado grande. Em termos de... Na saúde ainda temos secretário de Estado. Sim, ainda vamos ministérios. Parece que vai ser muito grande. Eu acho que sim. Eu acho que vai ser grande. Embora se diga que nós estamos a criar secretaria de Estado. A Constituição já prevê secretário de Estado. Sim, estamos a nomear secretário de Estado. Mas é a mesma coisa. Mas a outra questão, uma pessoa nomeada pelo Presidente da República, é sempre... Não vamos dizer, também não é secretário de Estado, mas não tem regalias. Não. Parece o mito urbano. Não, tem regalias previstas. É nomeação presidencial. É nomeação presidencial. Ele vai ter todas aquelas regalias que se calhar um vice-ministro tinha. Se calhar o que faltou, na minha opinião, era dar tarefas concretas ao vice-ministro. Porque os vice-ministros também nem existiam todos os ministérios. Sim. Mas corremos o risco em todos os ministérios agora ter secretário de Estado para conseguir implementar as coisas. E outra coisa muito interessante, eu não sei se os secretários de Estado
vão ir sempre às reuniões do Conselho de Ministros. Porque, como convidados permanentes, não são membros do governo. Mas se eles forem às reuniões do Conselho de Ministros, não vamos conseguir trabalhar. Porque neste país, durante uma semana, um ministro acho que tem o máximo 2 dias para cuidar do Ministério. O resto está a cuidar de reuniões fora do Ministério. Agora, se os secretários de Estado também têm que ir a muitas reuniões, então não vamos conseguir nada. Outro problema de ter os secretários a participar no Conselho de Ministros é mesmo envergonhar também os seus ministros. Exatamente, portanto eu... Para bem dizer-se que os vice-ministros usavam no palco do Conselho de Ministros para demonstrar ao presidente que até domina mais a pasta do próprio chefe, que não tinha espaço no Ministério. Portanto, penso que é uma aprendizagem. Agora, o que eu acho é que nós devemos dar o benefício da dúvida, acho que isso é importante. Deixar o presidente estruturar a ideia dele, porque ele disse muitas coisas. Esta ideia de que vamos fazer diferente para ter resultados diferentes, ele ainda tem que demonstrar como é que se faz. Porque até aqui não é diferente. Agora vamos ver lá à frente o que é que vai acontecer de muito diferente para começarmos a ter outro tipo de resultados. Mas parece bem intencionado, presidente. Claramente, e parece muito trabalhador também. Agora vamos ver. Quer dizer, a equipa dele se corresponde ou não. Porque daqui a 6 meses ele também tem que começar a demitir aqueles que não lhe acompanham. Porque agora estamos na fase, venha, mas daqui a pouco ele próprio tem que fazer uma avaliação para ver se as pessoas que estão com ele são aquelas que deviam estar, se estão a fazer aquilo que ele pensava que iam fazer. E caso não, ele começar a libertar-se de algumas pessoas e convidar outras, normalmente é assim que a gestão pública se faz. Então, muito obrigado por esses comentários desta semana. Voltamos para o próximo domingo com mais comentários do Salomão Moiana. Para si que nos acompanhou ao longo deste programa, muito obrigado pela sua audiência. Para além do YouTube, já estamos na TV Cabo e brevemente estaremos na TMT. Boa noite, até a próxima.